pessoa, seja física ou jurídica, ela tem a obrigação de prestar obrigações fiscais. Nós, como pessoas físicas, chegou a época de fazer a declaração de imposto de renda. Muitos de vocês já utilizam um contador para fazer isso, outros não. Para fazer essas declarações pela empresa, você vai precisar de um contador, sim, mas isso é anual, isso não é mensal, não há necessidade. Se não há emissão de nota fiscal, não há movimentação, você obrigatoriamente não vai precisar ter uma despesa mensal com o contador, tampouco com o advogado. Então, como não há isso, não tem. Mas eu queria fazer, então assim, as diferenças e semelhanças com empresas normais basicamente são essas, onde não vai haver faturamento e logo você obrigatoriamente não precisaria de um contador nem de um advogado. Mas deixa eu falar o que na prática acontece. Quando a gente trabalha com administração patrimonial, e claro, isso vai depender da realidade da família, né? Alguns com mais, outros com nem tanto, outros com pouco, mas quando a gente lida com a administração do patrimônio dentro de uma estrutura, é muito salutar que essa administração, ainda mais com famílias, por exemplo, que detêm imóveis para aluguel, ou para famílias que querem comprar e vender o patrimônio dentro da empresa, tudo isso é possível de ser realizado, agrega muito valor ao acompanhamento desses profissionais, tanto o contador quanto o advogado, porque o trabalho desses profissionais pode gerar uma economia tributária, uma forma mais segura de fazer esses negócios, que você não teria se fizesse isso sozinho, sem esse acompanhamento. O valor é muito irrisório frente ao benefício econômico que se tem o acompanhamento desses dois profissionais no trabalho com hold. E deixa eu te falar uma coisa, o fato de ser uma empresa que não tem faturamento, que não vai exigir o trabalho mensal do contador, diferentemente de uma empresa normal, né, como a pergunta trata aqui, na nossa realidade, com parceiros contadores que nós temos, o valor da remuneração que eles, via de regra, cobram para acompanhar uma holding é menor do que a remuneração que eles cobram de outras empresas que têm uma movimentação financeira, têm um faturamento. Eu não estou aqui botando preço no trabalho de ninguém mesmo, mas cada um cobra pelo jeito que acha que deve. O fato, a realidade é que muitos profissionais, inclusive parceiros nossos, contadores, eles cobram um valor bem abaixo, né, do normal que muitos contadores cobram para assessorar uma empresa que tem um faturamento, que tem funcionário, como é que fica o ganho de capital na venda do imóvel. E vamos lá, gente, toda venda de um imóvel, quando a gente compra ele por um valor e vende por um valor maior, há ganho de capital. Isso é uma regra na pessoa jurídica também, se a sua atividade não for a compra e venda de imóveis. Se você comprou um imóvel pelo valor de 250 mil, que foi o exemplo que eu dei lá no seminário, e vendeu ele por 1 milhão, sobre essa diferença você vai pagar ganho de capital, que se inicia em 15%, podendo chegar a mais de 20%, dependendo dos valores. Estou falando de grandes valores. Começa a crescer a alíquota conforme cresce esse ganho de capital. Na pessoa física, isso acontece, inicia em 15%, como eu falei. Na pessoa jurídica, nós temos uma gama, uma possibilidade maior. Porque se você fizer o sistema de holding familiar, por exemplo, da forma como nós estamos falando aqui, em seguida você vender o seu patrimônio e não observar algumas questões, algumas peculiaridades importantes que podem te trazer economia, mas se você não observar algumas condições e já realizar uma venda, por exemplo, antes de 3 anos de constituição dessa empresa, e uma empresa que não faz nada, uma empresa cofre, você vai poder pagar até 34% de ganho de capital. Isso é terrível, mas isso não precisa ser assim. Isso não é necessário que aconteça. Por quê? Porque se você estiver bem assessorado e dependendo do ganho de capital que você tenha, você pode ter uma economia tributária em relação até mesmo a essa venda, se ela acontecesse na pessoa física. Então, você poderia, né, se você fizer essa venda desse imóvel, tem um grande ganho de capital. Por exemplo, na pessoa física, você vai pagar 15% sobre essa diferença. Se a diferença for muito grande, compensa você fazer a venda desse imóvel dentro de uma pessoa jurídica, pagando menos impostos. Você vai pagar menos impostos do que na pessoa física. Eu não tenho como dizer qual é o valor, porque é só o caso específico. Como eu falei, há situações que compensa fazer na pessoa física e há situações
situações em que compensa na pessoa jurídica. Você vai se perguntar, tá, Oswaldo, mas eu tenho um imóvel, quero fazer a holding para me proteger do inventário, mas eu gostaria de vender ele no futuro. E vai que não compensa para mim vender pela holding, não compensa para mim vender pela empresa, ou não compensa para mim vender para uma empresa que tem objeto específico de compra e venda, porque isso também é possível, né? Aí eu vou te dizer o seguinte, se você quer se proteger do inventário, mas no futuro você quer vender esse imóvel, você não sabe quando, pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, você não sabe. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, você lembra que eu falei que esse sistema você pode se arrepender? Se por acaso você, na hora de vender esse patrimônio, você constatar, avaliar que é mais vantajoso para você continuar vendendo ou vender esse imóvel na pessoa física, você pode desfazer parcialmente esse sistema, voltando esse patrimônio para a pessoa física e você faz a venda. O sistema de holding familiar, ele abre um leque de oportunidades para que você tenha a possibilidade de avaliar se você vai ter ganho tributário ou não. Mas isso não inviabiliza você de realizar os negócios pela pessoa física no futuro, porque, como eu falei, você pode se beneficiar com a venda na pessoa física. Em termos de impostos na venda, são várias as possibilidades. O que eu quero dizer é que, a depender do volume patrimonial que você tem, se você tem um ganho, uma valorização do seu patrimônio muito, muito grande, eu te garanto, o sistema de holding familiar vai trazer um grande benefício tributário para você neste caso.